Olá pessoal, nesse vídeo de hoje então eu quero apresentar para vocês a metodologia que nós utilizamos na grande maioria das nossas consultorias, para não dizer em todas elas, a metodologia base sobre a qual nós construímos todos os nossos trabalhos e orienta todas as nossas tomadas de decisão. Essa metodologia, ela se baseia num trabalho conhecido como Teoria das Restrições, desenvolvido pelo pesquisador Eliyahu Goldratt, que é um físico israelense que, por não ser da área de administração e não concordar com uma série de conceitos e resultados obtidos utilizando os conceitos administrativos, ele desenvolveu toda uma teoria, todo um arcabouço teórico imenso que foi muito conhecido, muito divulgado através do livro A Meta, mas que é apenas uma pontinha da teoria desse professor e que a teoria inteira foi base do meu estudo para o meu trabalho de doutorado, e esse trabalho desse pesquisador consegue ser utilizado numa grande variedade de situações, tanto em empresas de serviço, empresas de varejo, atacado, produção, enfim, não importa muito o segmento da empresa, a gente consegue utilizar esses conceitos, adaptando os conceitos dessa metodologia, obviamente, para a realidade e a necessidade de cada segmento específico. Aqui eu vou apresentar a metodologia como um todo, a metodologia de forma bem ampla e a leitura que a empresa, que eu e nosso grupo fez a partir tanto desse trabalho quanto de outras metodologias, que inclusive o próprio professor cita nos seus trabalhos, nos seus estudos. Ele trabalhou muito em cima dos estudos de Pareto, ciclo PDCA, o Lean Manufacturing, que foi a tradução do processo Toyota de produção. Enfim, ele utilizou uma série também de metodologias para criar a sua própria metodologia. E, segundo ele conseguiu criar um ciclo de melhoria que fosse mais simples, mais adaptável a qualquer tipo de empresa, não importando tanto o nível de maturidade dessa empresa. Sobre o nível de maturidade de empresa a gente vai falar bastante em outro vídeo, mas aqui vamos voltar então para a teoria das restrições e para o que esse professor, esse autor, advogava. Então, ele comparava o processo produtivo de qualquer empresa com elos de uma corrente, na qual um elo precisa ser, um processo precisa ser realizado antes que um novo processo possa ser inicializado. Então, dessa forma, uma etapa de um processo era um elo, representava um elo dessa corrente, de maneira que todos os elos estavam intimamente ligados, sendo um necessário para que o próximo passo do processo pudesse ser seguido. Isso parece ser uma analogia extremamente simples, inclusive até boba e ridicularizada por muitos autores, mas eu já vejo de uma forma bem diferente e, principalmente, a analogia que ele fez e a forma como ele simplificou o problema de melhoria de processo nas empresas, eu achei essa simplificação fantástica e ela funciona muito bem e tem trazido resultados realmente espantosos em vários casos que nós temos presenciado na prática, ok? Então, a partir dessa sequência de passos, ele imaginou que esse conjunto de processos seria o mesmo que um conjunto de elos de uma corrente. Quando nós analisamos uma corrente e nós tentamos tracionar essa corrente no máximo da sua capacidade que ela aguenta, a capacidade de tração de uma corrente não é determinada por todos os elos da corrente. Ao contrário do que a gente faz nas empresas, essa
simples analogia, nos mostrou que a capacidade produtiva do nosso processo é determinado, assim como uma corrente, é determinado por um e somente um elo da corrente. Isso mudou totalmente a minha visão de processo, totalmente a minha utilização das próprias técnicas, das demais metodologias, com um grande foco em e somente uma etapa do processo, ou um setor de uma empresa a cada momento. Esse elo, gente, ele, por si só, ele determina toda a capacidade, toda a força que pode ser exercida na corrente, concordam? Não adianta eu melhorar em nada um elo que já é um elo forte. Se eu melhoro um elo que já é um elo forte, ele acaba se tornando ainda mais poderoso, né? Mais capaz, e isso acaba gerando um excesso de produtividade, um excesso de ociosidade e um aumento ainda maior de pressão e tração no ponto mais fraco, efetivamente, da nossa corrente. Qualquer melhoria realizada fora do elo principal é uma melhoria que vai trazer mais tensão, mais estresse e vai acabar gerando, muitas vezes, prejuízo e piorando o resultado financeiro da empresa. Isso foi o mais incrível que ele conseguiu demonstrar e eu consegui identificar isso em vários projetos e a gente vai mostrar um pouquinho nesse vídeo. Se a gente consegue melhorar realmente um elo que não é o elo mais fraco da corrente, na grande maioria dos casos, a gente piora o resultado financeiro da nossa organização. E na prática, acaba acontecendo que esse elo, por se tornar mais forte, nós empregamos energia, nós empregamos tempo, equipe de consultoria, mudanças de processo, alteração nas equipes, enfim, nós geramos um grande investimento na melhoria desse elo, que já era um elo forte. Esse retorno de investimento, ele precisa ser pago de alguma forma. Um aluno meu, numa universidade, fez um trabalho de conclusão de curso, que conseguiu fazer um levantamento que, em algumas pesquisas, chega-se a falar que mais de 90%, até 95% dos projetos que objetivam melhorar uma empresa, observem o seguinte, gente, 95% dos projetos que objetivam melhorar uma empresa pioram o resultado financeiro da empresa. Espera aí, isso é totalmente incoerente, como o próprio professor Goldwert falava. Não está certo. Se eu estou me baseando em algo que vai melhorar a minha vida, vai melhorar o meu processo, o que eu espero é que ele melhore o resultado financeiro da minha organização. Para mim, na grande maioria dos casos, na visão dos empreendedores, dos donos das empresas, melhorar uma empresa significa aumentar a sua rentabilidade, aumentar o seu retorno sobre o investimento, enfim, está sempre de alguma forma ligada à melhoria de resultado financeiro. Certo? E nesse trabalho nós nos deparamos com um levantamento totalmente absurdo. Em somente aproximadamente 5% dos casos é que isso realmente acontecia. E com a teoria das restrições, nós conseguimos explicar isso. Porque se eu melhorar qualquer outro elo da minha organização inteira, seja setor de marketing, setor de RH, setor de infraestrutura, setor de logística, vendas, qualquer que seja o setor que eu melhore, caso esse setor não seja o gargalo daquele momento na minha empresa, eu acabo piorando o resultado da minha
organização. Ou pelo menos eu gasto dinheiro com a minha organização sem gerar resultado nenhum. E aí a gente tem efeitos colaterais negativos, uma série deles. E o principal, que a gente mais conhece, é demissão de pessoal. Todo mundo entende consultoria como demissão de pessoal. E a teoria das restrições foi a única teoria que eu consegui identificar uma forma realmente simples e aplicável da gente conseguir gerar melhoria, que trouxesse melhoria financeira de curto prazo, gerasse maior empregabilidade dos funcionários e maior resultado produtivo em todos os setores da organização, mexendo em um único ponto. Como é que funciona isso? Para entender um pouquinho melhor esse resultado que nós observamos, eu fiz a seguinte analogia, muito também trazendo aí da teoria do Lean Manufacturing, que o pesquisador, né, e o pai da teoria, o Taishi Ono, ele observava os riachos correndo no Japão, obviamente, aonde ele desenvolveu a teoria, e observava que se ele tirasse algumas pedras, o riacho continuava correndo na mesma velocidade. No entanto, se ele retirasse uma determinada pedra, aquela pedra específica determinava a velocidade, um aumento de velocidade em todo o riacho. O que eu fiz foi virar esse riacho de cabeça para baixo e controlar um pouquinho esse riacho para que a gente pudesse fazer uma analogia um pouco mais simples, um pouco mais fácil, para que todos possam entender. Eu transformei esse riacho num encanamento na qual cada um dos setores possui uma capacidade produtiva. O setor A possui uma capacidade produtiva determinada pelo seu espaço de vazão aqui. O setor B, ele tem uma capacidade produtiva determinada por essa capacidade de vazão. E eu tenho, obviamente, uma torneira na qual eu abro ou fecho a minha captação de novos projetos, de novas vendas, de novas demandas, tá? Imagine que eu comece a abrir essa torneira de forma que mais demandas comecem a entrar na nossa empresa. Até um certo ponto, nossa empresa vai conseguir trabalhar de forma bem fluida, de forma bem tranquila, sem que nenhuma demanda de nenhum cliente trave em nenhuma etapa do processo. No entanto, se eu abrir demais, for abrindo muito, essa nossa torneira aqui, a nossa vazão, vai chegar um ponto que algum dos setores, nesse caso aqui, o nosso setor C, ele vai determinar uma limitação, ele vai ser o limitador da capacidade produtiva de todo o nosso encanamento. Não adianta eu abrir mais água do que aquilo que o setor C consegue produzir, ok? Consegue absorver. Se eu abro mais água do que o setor C consegue absorver, a tendência é que as demandas dos clientes comecem a se acumular. Elas vão começar a acumular aqui na frente no setor B. O que acontece com isso? Na prática, eu fiz uma melhoria, por exemplo, tá? No processo de vendas da minha empresa, estou vendendo mais e, na prática, a visão que o meu cliente tem é que o meu tempo de entrega piorou muito, porque antes eu só tinha o tempo de processamento de cada uma das etapas do meu processo. Agora, além do tempo de processamento, eu tenho tempo de enfileiramento que as minhas demandas vão ficar aqui paradas, aguardando até que o setor C, que é o nosso gargalo, consiga absorver aquela demanda. Dessa forma, quando eu abro demais a minha torneira, acaba que o nosso processo ele piora o seu tempo de entrega.
É como se eu abrisse demais uma estrutura de vendas e eu tivesse apenas uma pessoa lá no final para realizar a expedição dessas vendas. Então, somente uma pessoa para realizar a expedição de um volume absurdo de vendas é totalmente inviável. Então, eu vou fazer vendas, mas a entrega dessas vendas acabam sendo impactadas, sendo enfileiradas, sendo atrasadas pelo setor restritivo da minha organização, seja ele qual for. Ele pode estar no início do processo ou lá no final do processo. E quanto mais ao final do processo eu tiver, pior é, porque mais espaço para eu encher toda a organização eu vou ter. E mais mercadoria, mais produtos em processamento, mais contratos em andamento, enfim, seja qual for a área que nós estivemos utilizando essa analogia, essa metodologia, nós podemos entender nitidamente que quanto mais eu vender, quanto mais eu der entrada além da capacidade limitante por um único setor da empresa, que aqui nesse exemplo é o nosso setor C, eu vou piorar o tempo de entrega percebido pelo nosso cliente, ok? Isso daqui é muito importante, porque por mais que a gente tente melhorar toda a nossa organização, a gente precisa entender que essa melhoria ela precisa acontecer numa sequência muito bem definida. Mais importante do que melhorar é saber o que melhorar a cada momento. Se eu melhoro qualquer setor, vamos supor, se eu melhorar o setor D, trabalhei e gerei melhoria no setor D na minha organização, vai adiantar alguma coisa? Eu vou conseguir entregar uma, duas, três remessas a mais, três contratos a mais, seja qual for o meu produto? Não, porque o meu gargalo é que limita toda a produtividade da minha empresa. É estranho, falar assim, não, mas a minha empresa eu não tenho ninguém, nenhum setor da minha empresa está ocioso. Não existe isso aqui na minha organização. Então, se você pensa dessa forma, eu vou te pedir para fazer um seguinte teste. Peça em vários setores, seja o setor de RH, marketing, logística, enfim, seja qualquer que seja o setor, solicite uma reunião com um gerente, com uma pessoa diretamente trabalhando na execução, no fluxo de processo e solicite para ele uma reunião com uma ou duas pessoas da equipe dele. Solicite essa reunião, vamos supor, para amanhã. Ele vai te responder, olha, para amanhã eu já tenho uma demanda já planejada no meu cronograma, mas para depois de amanhã ou para segunda-feira que vem, eu consigo fazer essa reunião sem maiores problemas, eu consigo resolver esse seu problema sim. Então, isso mostra para você que essa pessoa, esse setor, ele tem capacidade acima da necessidade de vendas que a empresa está fazendo. No entanto, se você pedir para fazer essa mesma reunião com um setor que é efetivamente o gargalo, e todo gargalo sabe que é o gargalo porque ele está por aqui de trabalho, ele gera atraso em toda a organização e ele sabe disso, querendo ou não, ele sabe que ele acaba atrapalhando, ele vai virar para você e vai falar assim, olha, conversa com o meu gerente, conversa com o meu superior e solicite essa reunião para ele. Porque se eu parar um minuto aqui, eu vou atrasar a entrega do fulano de tal, eu vou atrasar o projeto do ciclano, eu vou atrasar qualquer que seja uma data já comprometida. Então, essa pessoa provavelmente trabalha em um setor que é um gargalo momentâneo ou um gargalo fixo na sua empresa. Então, se a gente perguntar para todos os outros setores, a gente vai conseguir ter uma certa flexibilidade para conseguir agendar uma reunião. No setor que é o gargalo, vocês já vão ter maiores dificuldades. Essa, inclusive, é uma das técnicas da gente identificar gargalos físicos nas nossas organizações. Então,
Com essa analogia, a gente conseguiu observar que a gente precisa tratar toda a nossa organização como este encanamento e reconhecer o mais detalhadamente possível o nosso setor C. Nosso primeiro trabalho é encontrar o setor C. Isso vai fazer toda a diferença no nosso processo de consultoria, no nosso processo de melhoria, seja qual for a empresa. Então, como eu disse anteriormente, se eu abro demais a nossa torneira agora eu tenho uma série de produtos, serviços, insumos, mão de obra direta, eu tenho um custo muito maior aqui com a minha torneira totalmente aberta, tá? Isso aumenta muito o custo da empresa, isso aumenta antecipa o desembolso no fluxo de caixa e atrapalha significativamente, então, no retorno sobre o investimento da nossa organização. Além disso, como eu falei anteriormente, as nossas demandas agora vão ter um atraso significativo. Ele vai ter que esperar toda a etapa de processamento do setor A, toda a etapa de processamento do setor B, mais a etapa de enfileiramento, aguardando que o setor C consiga tratar essa demanda. Então, a gente tem uma série de problemas e efeitos colaterais que a gente gera quando a gente realiza esse tipo de ação, realiza qualquer tipo de melhoria não orientada ao gargalo. Por outro lado, observem o seguinte, neste caso aqui, eu piorei um pouquinho o setor B, eu diminuí a capacidade produtiva do setor B, tá? Ele piorou a capacidade produtiva aqui, mas eu melhorei a capacidade produtiva no setor C. Ok? Ou seja, por exemplo, eu remanejei algumas pessoas, treinei algumas pessoas do setor B para fazerem parte do trabalho do setor C, eliminando parte do tempo, da necessidade, do atraso e do acúmulo do setor C, aumentando o trabalho do setor B, mas desafogando o setor C, que era o nosso gargalo. Dessa forma, a capacidade de produção automaticamente aumenta em todos os setores da nossa empresa. Olha que engraçado, ao melhorar apenas um setor, mesmo que eu tenha piorado um outro setor sem gerar um novo gargalo, obviamente, mesmo com essa piora no setor B, mas melhorando no setor C, que é o nosso gargalo, a gente melhora automaticamente a vazão desse nosso encanamento e a gente aumenta a quantidade de água passada em todos os setores da nossa organização. Antes tinha muito menos água passando, as pessoas se sentiam mais ociosas, existiam muito mais tarefas do tipo, pô, essa tarefa não é do meu setor, isso daqui eu estou fazendo, mas quem deveria fazer essa tarefa é o setor X, isso daqui eu não estudei, eu não me formei para estar trabalhando com esse tipo de atividade. É muito comum a gente escutar esse tipo de reclamação com os colaboradores das organizações. Então, quando a gente tem esse tipo de reclamação, nitidamente a gente tem erros de capacidades produtivas em setores diferentes e a gente tenta melhorar esse erro de capacidade colocando atividades de outros setores para aquele setor. E aí é uma pessoa de marketing fazendo uma atividade que o setor de RH deveria estar fazendo, e por aí vai. A gente tem vários exemplos disso no nosso dia a dia. Gente, essa melhoria, ela aconteceu, então, em um único setor, só no setor C. E ela gerou um efeito em cascata
e de melhoria em todos os setores da empresa. Ao invés de ficar melhorando toda a minha organização, eu estou melhorando apenas um setor. Eu estou melhorando apenas um processo, uma atividade. Normalmente, isso é muito rápido de ser feito. Não é demorado, porque eu estou trabalhando com poucas pessoas, eu estou trabalhando numa área que as pessoas estão demandando ajuda. Normalmente, elas precisam dessa ajuda, elas estão estafadas, elas estão sobrecarregadas de atividades. Então, quando a gente entra para auxiliar a esse setor, esse setor normalmente gosta muito do resultado que a gente propõe para ele. Ele está muito aberto a realizar suas atividades de outras formas. Eu digo muito aberto, nem tanto, né? Todo ser humano tem dificuldade a modificar seus processos. Todo e qualquer ser humano está acostumado e faz a sua atividade da melhor forma que ele acredita. E modificar essa forma normalmente não é convencê-lo de que ele pode fazer de uma maneira melhor, você sendo de uma área totalmente diferente. A primeira coisa é ele virar para você e falar: quem é você para vir aqui me ensinar como eu devo fazer meu trabalho? Eu já faço isso daqui há X anos. Quem é você que nunca trabalhou nesse tipo de empresa para vir aqui e me falar como eu devo trabalhar, como eu devo me comportar? Mas esse setor também está sendo muito pressionado. Então, do mesmo lado que a gente tem essa dificuldade natural do ser humano de mudar e a paixão que ele tem pela forma como ele trabalha, por aquilo que ele faz, ele também está vendo que aquilo não está dando certo, que ele pelo menos precisa de alguma ajuda. Então, ele vai ser menos restritivo, tá? Mas sempre acreditem que esse setor C, ele é um grande vespeiro. Ele é sempre uma área que ninguém quer colocar a mão. Ah, não, vamos deixar isso daí para depois. Ali é muito complicado, mexer com tal pessoa, ele tem um poder muito grande na empresa, ele é amigo do dono, ele é parente do dono, enfim, mexer naquele setor da empresa é algo muito complicado. Eu não vou me meter a fazer isso porque, enfim, eu vou me desgastar, Não adianta você não mexer naquele setor, tá? É mudando o setor C que a gente vai conseguir mudar toda a organização. Só ele vai melhorar. Então, aqui já vai uma dica, já vai uma técnica para que nós consigamos melhorar a produtividade de toda a empresa, melhorando a produtividade do setor C, mas sem interferir na atividade do setor C. Vamos voltar para a tela anterior um pouquinho. Nós temos aqui, então, o nosso setor C com a sua capacidade produtiva bem pequena, bem reduzida, tá? E aqui é um vespeiro. Nós temos uma pessoa protegida do dono da empresa e mexer nesse setor C é um risco muito grande. E aconteceu num cliente que eu tive algo bem parecido. A empresa demorava 24 dias para produzir um determinado documento. Isso tudo nós modelamos, identificamos o processo produtivo desse documento, entendemos como essa empresa operava e identificamos que era o setor C, que era o problema. E ali estava um vespeiro. Ali ninguém metia a mão, porque ali tinha um dono, o dono era muito forte, era muito poderoso, mas nós identificamos que muita água que estava passando pelo setor C, ela passava e
existia muito retrabalho. Ela precisava voltar para o setor B para ser reprocessada, às vezes ela vinha até no setor E e tinha que voltar aqui no setor A para ser reprocessada. Então, na prática, esses ciclos de correção de documentação, esses ciclos de ajustes estavam fazendo com que a real capacidade do setor C não fosse a capacidade nominal dele. Vamos supor que ele tivesse uma capacidade de 100% aqui, vamos trazer aqui, ele estava produzindo, na prática, nós calculamos, em torno de 35% daquilo que ele tinha a real capacidade de entregar. Olha que interessante, porque ele ficava trabalhando 3, 4, 5 vezes em cima do mesmo documento. Então aí nós temos várias técnicas que nós podemos falar. Isso daqui já é um modelo, um padrão muito conhecido, muito discutido, por exemplo, no Six Sigma, que ele trata como fábrica oculta, e aí a gente relembra ou lembra, né, para quem apresenta, para quem não conhece, a técnica de produção já com defeito zero, com erro zero, que é uma técnica muito defendida pela Toyota, né, pelo processo da Toyota, pelo Lean, chamada Pokayoke. Então, o que nós fizemos é, mesmo não entrando no setor C, nós aproveitamos essa capacidade ociosa que nós tínhamos no setor B e nós colocamos um grande filtro aqui antes dessa água passar pelo setor C, de maneira que a gente garantia que, ao entrar no setor C, toda a documentação, todos os produtos, tudo aquilo que fosse entrar no setor C estivesse perfeito e que a gente não fosse gerar nenhum refúgio mais, nenhum reprocessamento, seja ele qual fosse. Dessa forma, nós aumentamos a capacidade real, que ele estava usando somente 35% da sua vazão, e nós aumentamos isso para praticamente 100%, tá? Ao fazer isso, nós conseguimos triplicar a produtividade desse processo, fazendo uma única alteração fora desse processo, numa etapa anterior a esse processo. Com essa melhoria, esse documento que demorava 24 dias para ser desenvolvido, ele passou a demorar 8 dias para ser desenvolvido. Todas as pessoas da empresa, desse processo, sentiram que nós eliminamos esse fator de erro, eliminamos essa correção dos processos, e isso gerou um ganho absurdo de produtividade para todos da organização. E aí nós saltamos, então, para uma situação onde o nosso setor C era um gargalo extremamente crítico, gerando uma limitação muito grande para o resultado, e nós saltamos para uma capacidade produtiva do setor C já muito mais próxima às outras capacidades produtivas dos outros setores, sem entrar efetivamente nesse setor. Então, já fica aí uma dica. Aproveite para colocar um filtro. Essa é uma técnica. Coloque um filtro antes do nosso setor restritivo, do nosso recurso de restrição crítica, de maneira que ele trabalhe com um mínimo de produtos que possam ter manipulação, de produtos que possam ter erros, ok? Com isso, a gente consegue gerar melhorias de curtíssimo prazo, envolvendo um pequeno número de pessoas, ok? Nós, nesse caso, conseguimos evitar meter a mão diretamente no vespeiro, mas isso nem sempre
É possível, na grande maioria das vezes, pelo contrário, na grande maioria das vezes você tem que entrar no vespeiro e melhorar o vespeiro, e eu já tinha deixado claro para essa empresa que o próximo passo era entrar no vespeiro e a gente precisaria mudar a cultura da empresa, mudar aquele processo, que dava para a gente aumentar muito mais, reduzir, em vez de 8, era possível reduzir para 3 dias a produção daquele documento. E isso nós conseguimos em questão de 2, 3 meses de um processo que era executado uma vez por mês. Ou seja, foi na terceira execução desse processo, nós conseguimos uma melhoria de 24 dias para 8 dias. Nós conseguimos uma melhoria aí de trazer aí 66% de redução praticamente, com uma simples modificação feita em uma semana de trabalho, de treinamento e orientação da equipe produtiva, equipe de trabalho dessa organização. Então, na prática, o que a gente consegue perceber é que quando a gente consegue atuar efetivamente aonde nós temos o recurso que restringe toda a produtividade da empresa, nós conseguimos melhorar muito rapidamente o que é lucro líquido da empresa, porque tudo que nós conseguimos melhorar ali, ele se transforma em lucro líquido, em resultado final. Tá? Então, vire para o seu gestor e fale que você vai conseguir dobrar a capacidade bruta da tua empresa, e ele, na mesma hora, vai verificar que se você dobrar a capacidade bruta sem aumentar em nada os seus custos, você vai quadriplicar, às vezes até mais, às vezes aumentar em 10 vezes o lucro líquido da sua organização, tá? Porque toda essa nova produção, ela vai gerar praticamente só lucro líquido, exceto impostos, exceto custo de mão de obra direta, maquinário, insumos, enfim, exceto os custos específicos, ok? Mas a gente não vai ter investimento de grande porte, a gente não vai ter grandes tempos para conseguir essa melhoria, e a gente consegue um alto resultado financeiro para a organização. Por outro lado, quando a gente trabalha com melhorias em setores que não são o gargalo, não representam o gargalo da nossa organização, a gente praticamente aumenta a pressão existente no gargalo, existente naquele setor, a gente gera muito custo, a gente tem uma alta restrição de melhoria dos processos, maior do que aquela existente nos gargalos, sempre, isso é fato. Se você está tendo uma dificuldade grande demais, procure ver se aquele é realmente o gargalo da empresa, porque aquela pessoa, de alguma forma, não está sendo pressionada, e se ela não está sendo pressionada, aquele pode ser um gargalo, pode não ser o gargalo da empresa, um gargalo momentâneo, e a sua análise de gargalo pode ter sido mal feita, ok? E um efeito colateral muito grande. A gente aumenta a quantidade de produção de todos os setores. A gente gera uma sensação de empregabilidade em todos os setores da nossa organização. As pessoas, ao invés de ficarem com medo, se você melhora alguma coisa em um setor, por exemplo, o setor A, para trazer resultado financeiro para a empresa, você naturalmente vai gerar o quê? Você vai gerar ou realocação de pessoal, ou você vai gerar demissão de pessoal. Então, aqueles setores que mais melhorarem serão os setores que mais serão punidos por conta daquela melhoria que eles alcançaram. Então, quando você fizer isso com um setor, você acabou a sua credibilidade em melhorar qualquer processo em toda a sua organização. E toda melhoria que gera simplesmente redução de salário, você está gerando uma redução marginal, você está gerando uma melhoria praticamente ínfima
em relação ao lucro final da empresa. No entanto, quando você melhora o lucro, você está melhorando o uso da capacidade produtiva de toda a sua organização. Então, não tem nem como comparar as duas abordagens. A abordagem voltada ao foco, voltada ao gargalo, ela gera resultados muito mais rápidos, muito mais eficientes e todas as pessoas da empresa se sentem, percebem uma geração de aumento de capacidade, de aumento de empregabilidade e se sentem mais confortáveis com suas posições, com suas atividades, e isso bem comunicado, bem vendido pela organização para os demais setores, te permite uma menor restrição nas próximas rodadas de melhoria. Essas melhorias são sempre muito rápidas e vão ser cada vez mais apoiadas pela organização, pelas pessoas que vão querer melhorar seus desempenhos, almejar novos cargos, novo crescimento da empresa e alcançarem melhorias pessoais para suas carreiras produtivas, as carreiras profissionais também. Então, fica aí essa dica. Essa metodologia que nós utilizamos, ela é extremamente flexível. Nós vamos, em outros vídeos, apresentar essa metodologia de forma mais detalhada, seus passos, técnicas que podemos utilizar, como eu apresentei aquela técnica do filtro no setor B, tem várias técnicas que nós podemos utilizar, técnicas para identificação do setor C, temos muito trabalho aí para a gente apresentar ainda todo o trabalho de metodologia, de melhoria em cima dessa metodologia e de todos os conceitos que nós derivamos a partir da teoria das restrições, do Lean, do Six Sigma, enfim, e diversas outras bases de conhecimento, mas essa metodologia vocês conseguem começar a aplicar amanhã, e isso simplifica muito a nossa visão. A gente para de melhorar algo que não tem a menor necessidade, nós estamos gastando esforço, dinheiro, e a gente não vai trazer resultado financeiro nenhum para a organização. Pensem nisso. Se eu melhorar, se eu conseguir alcançar essa melhoria, o que eu vou vender? Quantas vendas a mais eu vou realizar? O que eu vou conseguir melhorar de receita financeira de curtíssimo prazo para a minha organização? Façam essa pergunta que vocês vão entender como essa melhoria de processo consegue ser tão eficiente e capaz de gerar aumentos de 100%, 150% de resultado no faturamento de uma organização em coisa de pouquíssimos meses, ok? Essa é a metodologia que nós utilizamos na empresa Focus, nos nossos trabalhos de treinamento, de mudança cultural, de passagem de conhecimento. E o sucesso tem nos mostrado que essa é uma metodologia bem flexível, bem assertiva e que é capaz de ser utilizada facilmente pelas pessoas nas organizações, sem muito treinamento, sem muito conhecimento de técnicas muito profundas, ok? Fica então aí esse primeiro trabalho nosso e espero que isso consiga ajudar outras pessoas, outras empresas de consultoria, enfim, outros consultores a trabalharem as empresas conseguindo efetivamente resultados tangíveis em curto espaço de tempo. Isso é possível e é mais simples do que a gente imagina. Tá ok, pessoal? Um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.